Olá! Hoje a gente vai dar uma mergulhada no material que recebemos sobre um tema que, olha, está por toda parte, mas que na prática ainda gera muita confusão. Impactos ambientais e sustentabilidade, né? Exatamente. Nosso plano aqui é tentar desvendar o que cada termo realmente significa, como eles se conectam e, claro, por que são tão importantes. E faz todo sentido. Porque, vamos ser sinceros, muita gente usa sustentabilidade e desenvolvimento sustentável como se fosse a mesma coisa. Usa mesmo. E a ideia hoje é justamente clarear um pouco essas fronteiras. E é um tema urgente, né? Porque esses conceitos-chave que a gente vai explorar, eles são a base das discussões mais importantes que o mundo está tendo agora. Com certeza. Eles influenciam desde, sei lá, acordos climáticos globais até a escolha que a gente faz no supermercado, sabe? Sim. Então, a nossa abordagem aqui vai ser começar pelo diagnóstico, pelos problemas, os impactos ambientais, para depois a gente entender as ferramentas que o material nos apresenta como solução. Boa. Então vamos começar a desempacotar isso. O ponto de partida do material são os impactos ambientais. Certo. A definição parece simples: alterações no meio ambiente causadas por nós, seres humanos, ou, claro, por fenômenos naturais. Mas o que o texto ressalta, e que eu acho que é o ponto central, é a causa. A raiz do problema. Isso. O consumo excessivo e o uso inadequado dos recursos naturais. E para não ficar só na teoria, ele já joga na mesa exemplos que todo mundo conhece: desmatamento, poluição e aquecimento global. Exato. E o que é fascinante aqui é que o material não trata esses problemas como se fossem, sei lá, gavetas separadas. Não, ele conecta tudo. Ele mostra que é um efeito dominó. Pensa no desmatamento. Não é só a árvore que cai. O documento liga isso diretamente a duas consequências assim gigantescas: a perda de biodiversidade e as alterações climáticas. Certo. A floresta em pé regula o clima, absorve carbono. Quando ela some, o clima esquenta e milhares de espécies perdem sua casa. Uma única ação causa uma bagunça generalizada no sistema, sabe? E essa ideia do efeito dominó fica muito clara em outro ponto que o texto levanta: a extinção de espécies. Nossa, esse é pesado. A consequência que ele aponta é a quebra das cadeias alimentares. Isso é muito forte. Não é só que um bichinho bonito some do mapa. Não mesmo. É como tirar um parafuso crucial de um motor em pleno funcionamento. Todo o resto pode começar a falhar. E a gente não está falando de algo abstrato. Pensa, por exemplo, no desaparecimento das abelhas e outros polinizadores, um tema que o material menciona de passagem. Certo, as abelhas. Não é só que vai faltar mel, é um colapso em cascata na agricultura. Sem polinização, a produção de frutas, de legumes, de café, de um monte de coisas que estão na nossa mesa, despenca. Nossa, nunca tinha pensado por esse lado. Ou seja, um pilar ambiental quebrado leva junto o pilar econômico da agricultura e o social, da segurança alimentar. A quebra de uma cadeia alimentar é, na prática, a quebra da nossa própria cadeia de suprimentos. Que a cadeia alimentar e a nossa cadeia de suprimentos são, no fundo, a mesma coisa em pontas diferentes. Uau! Exato. E tem outro impacto que o material cita que me chamou a atenção por ser mais físico, por assim dizer: Qual deles? assoreamento e erosão. Isso mostra que a gente não está falando só de química na atmosfera ou na água. A gente está falando da terra literalmente escorrendo pelos nossos dedos. Exatamente, a erosão é o solo sendo carregado pela chuva ou pelo vento, muitas vezes porque a vegetação que o protegia foi removida. E esse solo vai para algum lugar. E para onde vai esse solo? Para os rios. Isso é o assoreamento. O rio fica mais raso, o que aumenta o risco de enchentes devastadoras nas cidades e prejudica toda a vida aquática. Então é uma corrente. Olha a conexão. O desmatamento lá na nascente, impacto 1, causa a erosão, impacto 2. Que causa o assoreamento. Que causa o assoreamento do rio, impacto 3, que provoca uma enchente na cidade, impacto 4. É um sistema. O material deixa bem claro que esses impactos não são problemas isolados. São sintomas interligados de que a nossa relação com o planeta está desequilibrada. Certo. Então, o cenário é complexo, tudo está interligado e os impactos são graves. Confesso que é um pouco desanimador.
O material oferece alguma luz no fim do túnel? Algum princípio que possa nos guiar para fora dessa confusão? Sim, e é aqui que a conversa muda de tom. Ah, que bom. Depois de apresentar esse diagnóstico, o texto introduz o conceito de sustentabilidade como grande princípio norteador. E é importante frisar, não é só uma palavra bonita para colocar em relatório de empresa, sabe? Não é marketing. Não é. A definição do material é muito precisa. Sustentabilidade é o uso consciente dos recursos naturais, garantindo sua disponibilidade para gerações futuras. É uma ideia de gestão responsável de longo prazo. Uma responsabilidade com quem ainda nem nasceu, né? Exatamente. E para essa ideia não ficar solta, o texto apresenta a estrutura que virou padrão para se pensar nisso, os 3 pilares da sustentabilidade. Isso. Essa é a base de tudo. A ideia é que para algo ser considerado verdadeiramente sustentável, precisa se equilibrar em 3 pernas, como um tripé. Um tripé, faz sentido. Se uma delas for mais curta ou mais fraca, tudo desaba. O primeiro pilar é o ambiental. É o mais óbvio. A conservação dos ecossistemas, da água, do ar, da biodiversidade. É a base física da nossa existência. A fundação. É. Sem um planeta saudável, não existe economia nem sociedade. Ok, esse é o pilar que todo mundo associa com a palavra. Mas e os outros 2? O segundo pilar é o social. Esse olha para as pessoas. Estamos falando de equidade, justiça social, qualidade de vida, acesso à saúde, educação. Entendi. Uma sociedade com desigualdade extrema, onde poucos têm muito e muitos não têm nada, não é sustentável a longo prazo, mesmo que recicle todo o seu lixo. A tensão social, uma hora, explode. Certo. E o terceiro? E, por fim, o terceiro pilar é o econômico. Ele diz que as atividades econômicas precisam ser viáveis, gerar riqueza e prosperidade, mas de uma forma que não destrua os outros 2 pilares. Entendi. Na teoria parece perfeito. Um mundo onde o ambiente é protegido, a sociedade é justa e a economia prospera. Mas no mundo real, esses 3 pilares não vivem em pé de guerra? Essa é a pergunta de $1 milhão. Quero dizer, a impressão que dá é que para uma empresa lucrar mais, que seria o pilar econômico, muitas vezes ela precisa cortar custos, que seriam justamente do pilar ambiental ou do social. O material aborda como resolver esse conflito? Você tocou no ponto nevrálgico. O material não apresenta uma fórmula mágica, mas ele argumenta que esse conflito é fruto de uma visão de curto prazo. Ah, interessante. A grande mensagem da sustentabilidade é que, a longo prazo, os 3 pilares se reforçam mutuamente. Uma empresa que polui um rio danificando o pilar ambiental pode até lucrar mais hoje. Certo. No balanço do trimestre. Mas amanhã ela pode enfrentar multas milionárias, perder consumidores que se importam com a marca e até ficar sem a própria água de que precisa para produzir. Ou seja, o pilar econômico dela também estava em risco, ela só não percebeu. Faz sentido. É uma mudança de perspectiva, de pensar no resultado do próximo trimestre para pensar na sobrevivência da empresa nas próximas décadas. Exatamente. E o material dá exemplos práticos de como isso se manifesta. Cita reciclagem, uso de energias renováveis e redução de resíduos. Coisas do dia a dia. Vamos pegar a reciclagem. O benefício ambiental é claro, mas ela também pode fortalecer o pilar social ao gerar renda e formalizar o trabalho de cooperativas de catadores, por exemplo. É verdade. E fortalece o pilar econômico ao reintroduzir materiais na cadeia produtiva, diminuindo a necessidade de extrair matéria-prima virgem, que é cada vez mais cara. Quando bem planejada, uma única ação consegue alimentar os 3 pilares ao mesmo tempo. A dificuldade, claro, é fazer esse planejamento de forma inteligente e integrada. Ok, então a sustentabilidade é o objetivo, a filosofia desse tripé equilibrado. Mas como a gente sai da filosofia e vai para a prática? Como um governo ou uma empresa de fato implementa isso? É aqui que fica bem interessante. E é aí que entra o segundo conceito-chave: desenvolvimento sustentável. Certo. Se a sustentabilidade é o objetivo que a gente quer alcançar, esse mundo equilibrado, o desenvolvimento sustentável é o caminho, o mapa, o conjunto de estratégias e ações para a gente chegar lá.
O material define como um modelo que busca conciliar crescimento econômico, preservação ambiental e bem-estar social. Os 3 pilares, de novo. Veja que os 3 pilares estão aí de novo, mas agora aplicados a um plano de ação, a um modelo de desenvolvimento. Ah, agora a diferença ficou bem mais clara. Um é o quê e o outro é o como. Perfeito. E tem uma frase no texto que eu acho que resume tudo isso de forma brilhante. Diz que desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades atuais sem comprometer os recursos das próximas gerações. Essa frase é a definição clássica. Ela captura a ideia de responsabilidade com o futuro que a gente falou antes. Não é sobre parar de crescer, mas sobre crescer de um jeito diferente, mais inteligente. Efeito. A palavra-chave é conciliar, não sacrificar. A visão antiga era ou você tem desenvolvimento econômico ou você tem proteção ambiental. Uma coisa a outra. A proposta do desenvolvimento sustentável é como podemos ter os dois. E o material enfatiza que esse modelo não é só sobre consertar os erros do passado. Ele é proativo. Ele incentiva tecnologias limpas e políticas ambientais. Ele é um convite à inovação. Isso é importante porque muitas vezes a discussão ambiental soa como se fosse um freio, uma lista de coisas que não podemos fazer. Pois é. Mas pelo que o material descreve, o desenvolvimento sustentável é mais sobre criar coisas novas, novas fontes de energia, novos materiais, novos modelos de negócio. Exatamente. Pense no conceito de economia circular, que é uma das estratégias mais fortes do desenvolvimento sustentável. Certo, economia circular. A economia tradicional é linear. Extrai, produz, usa e joga fora. Um desastre. A economia circular se inspira na natureza, onde nada é lixo. O resíduo de um processo vira insumo para outro. Nada se perde. Uma garrafa plástica não é lixo, é matéria-prima para uma camiseta. Um resíduo orgânico não é lixo, é adubo. Isso exige inovação em design de produtos, em logística, em química. É um motor de desenvolvimento tecnológico que, de quebra, resolve um problema ambiental e pode gerar novas oportunidades econômicas. E o material dá algum exemplo concreto de país ou cidade que esteja aplicando isso de forma interessante? Ele menciona de forma breve o caso da Costa Rica. É um exemplo clássico. Costa Rica. Décadas atrás, o país tinha uma das maiores taxas de desmatamento do mundo. Eles decidiram mudar o rumo. Investiram pesado em políticas de pagamento por serviços ambientais. O que é isso? Fazendeiros recebem dinheiro para preservar a floresta em suas terras, porque se entende que aquela floresta está prestando um serviço para toda a sociedade, produzindo água limpa, capturando carbono, etc. Entendi. Eles apostaram no ecoturismo como motor econômico. Hoje, a cobertura florestal do país se recuperou drasticamente. O turismo é uma das maiores fontes de renda e a Costa Rica é referência mundial em conservação. Que exemplo fantástico. Eles conseguiram conciliar os 3 pilares de uma forma muito visível. Transformaram o gasto com preservação em um investimento que gera receita. É a lógica do desenvolvimento sustentável na prática. E é por isso que, como o resumo aponta, esse conceito orienta ações globais de preservação e planejamento ambiental. Ele vira uma ferramenta. Ele se torna uma régua para medir projetos e políticas. Quando um governo vai aprovar a construção de uma hidrelétrica, por exemplo, a ótica do desenvolvimento sustentável força perguntas que antes não eram feitas. Tipo, qual o impacto sobre as comunidades locais, o pilar social? E sobre a biodiversidade do rio, o pilar ambiental? Existem alternativas, como energia solar ou eólica, que entregam a mesma energia com menos impacto. A decisão deixa de ser puramente financeira e passa a ser estratégica, pensando no longo prazo. ok, fazendo uma recapitulação do nosso caminho até aqui, o material nos levou para uma jornada bem lógica. Sim. A gente começou com o diagnóstico do problema, os impactos ambientais, entendendo que eles são todos interligados. Certo, sintomas da doença. Isso. Depois mergulhamos na sustentabilidade como a filosofia da solução, baseada no equilíbrio dos 3 pilares: ambiental, social e econômico. Objetivo final, o ideal. E, por fim, vimos o desenvolvimento sustentável como o plano de ação, o caminho prático para tirar essa filosofia do papel com estratégias e inovações. Exato.
E a conclusão do material amarra tudo isso de forma muito direta. Diz que entender esses conceitos não é um exercício acadêmico, é uma necessidade prática para promover um desenvolvimento que respeite os limites da natureza e garanta o equilíbrio dos ecossistemas dos quais todos nós dependemos para sobreviver. E essa distinção entre o objetivo, a sustentabilidade, e o caminho, o desenvolvimento sustentável, foi realmente um ponto de virada para mim. Deixa tudo muito mais claro. E isso nos leva a uma questão importante, que fica pairando depois de toda essa análise. O material apresenta o equilíbrio dos 3 pilares ambiental, social e econômico como o ideal a ser alcançado. A teoria é elegante, mas, como você mesmo pontuou, a prática é um campo de batalha de interesses. Com certeza. A reflexão que fica para quem nos ouve é: no mundo real, quando um projeto que promete gerar muitos empregos e lucro rápido, pilares econômico e social, entra em conflito direto com a preservação de uma área ambientalmente sensível, O pilar ambiental? qual pilar na sua experiência de vida costuma pesar mais na balança das decisões? E talvez mais importante, por que você acha que isso acontece? O que isso nos diz sobre os nossos verdadeiros valores como sociedade? Uma pergunta que nos tira da teoria e nos joga direto no centro das decisões difíceis que são tomadas todos os dias ao nosso redor. Pois é. É um ótimo ponto para refletirmos. Com essa provocação, a gente encerra nossa análise de hoje. Foi uma conversa que clareou muitos pontos. Para todo mundo que acompanhou, fica o convite para observar o mundo com essa lente dos 3 pilares. Até a próxima!